Duna, pra quem não sabe, é... Não vou explicar o que é Duna. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom, e bem-vindos ao nosso review de Duna. Pra quem acompanha o Experimento há mais tempo, vocês sabem o quão empolgada eu tava pra sair Duna, tanto que a gente chegou até a fazer um clube do livro, a gente leu Duna juntos, alguns de nós, inclusive meninos e meninas que participaram do clube do livro, foi um prazer. Finalmente o nosso dia chegou. E eu gostei bastante, assim, foi uma experiência fazer essa leitura coletiva e de Duna em especial, que era um clássico que eu ainda não tinha lido. Confesso que não foi o livro mais fácil que eu já li. O Frank Herbert faz um negócio que é legal, mas que ao mesmo tempo, assim, te deixa um pouco catando o cavaco, que é ele não explica. Ele simplesmente conta a história dele e a gente vai entendendo o universo, entendendo o mundo que ele criou, na verdade o universo que ele criou, porque, né, são vários planetas e tal, meio que no caminho, à medida que as coisas vão acontecendo. O que é um pouco complicado porque ele joga um monte de termos que são específicos do universo de Duna e tal, e eu lembro quando a gente tava fazendo essa leitura, isso era uma coisa que tava me impactando um pouco de tipo, brother, peraí, me explica, eu tô um pouco perdida. E esse talvez seja o momento perfeito pra fazer um corte pra falar sobre o filme, e eu vou falar nessa primeira parte sem spoiler, e depois talvez a gente entre em território de spoiler, mas se eu for falar alguma coisa que seja um spoiler muito grande, eu aviso. Mas o que eu achei mais legal é que eles, na adaptação, nessa nova adaptação, eles tomaram um pouco mais de tempo pra contextualizar a gente, ou pelo menos eu fiquei com a sensação de que se eu não tivesse lido o livro, eu ainda assim teria entendido bastante, talvez mais até do que eu entendi numa primeira leitura do livro. Se você nunca ouviu falar em Duna, eu acho que a melhor maneira que eu tenho pra contextualizar Duna é Game of Thrones, não no espaço, mas um Game of Thrones galáctico, porque você tem bastante intriga política, você tem bastante elementos de disputa de poder, e a estrutura, embora seja no espaço, ele tem uns elementos quase que de fantasia mesmo, assim, fantasia no sentido mais tradicional da parada. Então, mais Game of Thrones, menos Star Wars, assim. Eu sei que na época que saiu, nos anos 80, o filme, muita gente tentou vender o filme como sendo o novo Star Wars e tal. Não é o novo Star Wars, ele tá mais pra, tipo, Senhor dos Anéis e Game of Thrones, pelo menos na minha leitura, do que Star Wars. Uma coisa que a gente sempre pensa quando a gente tá falando de um remake, como é o caso de Duna, na verdade Duna especificamente é uma nova contagem de uma história já contada. A gente tem um filme de 1980 e pouco que já foi inspirado pelo livro. A gente sempre fica um pouco com a questão do putz, mas precisava? É uma das grandes discussões quando a Disney faz os remakes das animações dela em live action e tal. A gente fica sempre de pô, não tem uma outra história que possa ser contada? Precisava mesmo recontar a Duna? E eu estou satisfeita em dizer que sim, a gente precisava dessa nova versão de Duna. Se não por nada, pela questão do quanto a gente já evoluiu em termos de capacidade de representação na tela daquilo que o Frank Herbert escreveu. O filme de 1980 eu tentei assistir, mas é um filme com uma pegada muito lenta e tal, eu acabei não conseguindo me concentrar para assistir ele adequadamente. Mas ele é um filme que tem aquela estética dos anos 80, então ele é mais tosco pra audiência de hoje em dia. E a entrega do Denis Villeneuve, ou Denis Villeneuve, sei lá como é que fala o nome do homem, é muito boa, assim, ele conseguiu transpor de maneira adequada pra tela exatamente aquilo que o Frank Herbert estava descrevendo. Você tem uma ideia da magnitude, da escala, do escopo das coisas, até mais do que em Star Wars, assim. Vocês sabem, eu sou apaixonada por Star Wars, mas eu acho que às vezes Star Wars falha em deixar que a gente tenha uma ideia da ordem de grandeza daquilo que a gente tá falando. E Duna
toma esse tempo, Duna tem esse espaço de respiro pra fazer uma coisa, uma exposição de ordem de grandeza, sem, no entanto, cair, né, pras bandas de Blade Runner, que são, aquela cena super longa, mostrando as coisas em câmera lenta, ou do primeiro Star Trek, que também mostra a Enterprise na sua escala natural e demora muito. Duna não, Duna consegue fazer esse mix de, tipo, te mostrar a ordem de grandeza das coisas, mas sem perder o ritmo da história, sem perder muito tempo com enormes cenas cinematográficas e tal. Eles fazem um bom equilíbrio disso. Uma coisa que eu achei bem legal nesse filme também foi a estética de cada uma das casas, de cada uma das civilizações envolvidas em Duna. Eu gostei muito de ver como, com pouquíssimas coisas, você estabelece muito claramente quem são os Atreides, quem são os Fremen, quem são os Harkonnen, e você consegue ter uma percepção, assim, dessa galera, de qual é a vibe de cada um deles. Até os não sei falar o nome deles, até os guerreiros lá do Império, os mercenários e tal, até eles são visualmente interessantes, mas eles parecem fazer parte de um todo, eles parecem estar todos meio que dentro do mesmo contexto e tal. O filme é belíssimo, a fotografia é incrível, as cores são muito bonitas, é um filme que em alguns momentos fica bem escuro, então pode ser que vendo em casa a nossa TV não dê conta de entregar, assim, as várias camadas e as várias profundidades das cenas, mas são poucas as cenas que são mais escuras. Mas as cores são muito bonitas, as paletas usadas são muito bonitas. As naves, pra quem gosta de ficção científica, as naves em Duna são um show à parte, assim, a maneira como eles estabeleceram como as naves funcionam, a maneira como elas estão demonstradas e até a escala das naves entre elas é muito legal de ver. Eu costumo ter um pé atrás com elencos muito cheios de gente muito bacana, porque eu sempre fico com a impressão de, tipo, não dá tempo de todo mundo chamar a atenção, e isso até é um pouco verdade em Duna, mas ao mesmo tempo tá todo mundo muito bem escalado. Eu não conseguiria imaginar outros atores em cada um dos papéis. Eu acho que todo mundo entregou excelentes performances e tal. Eu ia fazer uma crítica ao Timothée Chalamet, mas aí eu lembrei que, na verdade, essa crítica que eu ia fazer é uma crítica ao próprio personagem do Paul Atreides. O Paul não é o protagonista mais encantador do universo, pelo menos não pra mim. Enfim, a atuação do Timothy tá bem nessa linha, então, né, faz parte. O Oscar Isaac, como sempre, extremamente encantador como o Duque Leto, que, por sinal, é um dos personagens que eu mais fiquei surpresa de gostar quando eu li Duna. Se eu puder fazer uma crítica ao filme, eu acho que faltou aprofundar mais o lore. Eu acho que vale a leitura do livro para você conhecer mais do lore de Duna, mas o filme, assim, faz uma adaptação bastante fiel e tal. Overall, uma experiência muito legal. Se você puder ir assistir em IMAX, que foi, né, como foi a cabine de imprensa, eu acho que vale a pena. Claro, esteja atento para fins de todas as precauções necessárias que o momento ainda determina, a gente ainda tá em pandemia, mas é um filme que vale a pena a gente ver no cinema por conta da escala, por conta da ordem de grandeza, por conta do quão impactante é ver aquilo em tamanho grande. Vale lembrar, não é exatamente spoiler, mas é um aviso, esse Duna é a primeira parte do livro, né? O livro mesmo é dividido em partes diferentes e o filme cobre a primeira parte dele, então dá aquela quebra de, putz, acabou. Embora seja um filme bastante longo, são 2h30 de filme, mas eu tava querendo mais, eu saí do cinema com a sensação de quero mais. A má notícia é que a parte 2 ainda não tá filmada. Então a gente tem aí o risco de ficar só na parte 1, principalmente porque a gente ainda tá em tempos estranhos e pode ser que as pessoas não vão assistir no cinema e aí flop uma eventual parte 2. Mas eu acho que é um filme que valeria a pena ter a parte 2, a parte 1 foi muito bem entregue.
E ainda assim eu acho que vale a pena assistir a parte 1, nem que seja pela experiência, principalmente se você nunca viu o filme de 80 e nunca leu o livro. E se você leu o livro, vale assistir de toda forma, porque realmente, assim, é uma adaptação bastante fiel. Claro, tem algumas licenças poéticas, tem algumas coisas que saíram ou foram um pouquinho mudadas na hora da adaptação, mas é muito pouco, nada que afete diretamente a ideia original. Então, vale ver. E acho que é isso. Essa semana eu ainda pretendo fazer um vídeo falando sobre a minha campanha de RPG, a minha mini campanha de terror, que eu narrei recentemente, que foi muito divertida, e sobre uma gracinha que eu tô fazendo na parede da minha sala. Se você me segue nas redes sociais, você provavelmente já sabe do que eu tô falando. Se não, vai ser uma surpresa pra você aqui. Acho que é isso então, e até a próxima. Mua.